Queridas, queridos, queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa leitura. Estávamos aqui, eu e Benjamin, e tanto Érica, Bruna e a colega aqui, estávamos todos aqui conversando, mas eu e Benjamin, que a gente fala um monte, né, sobre religiosidade, Nietzsche, religião sem Deus, seria isso possível? Religião com Deus, mas duvidando disso tudo, de nós mesmos. E depois de toda essa longa conversa, a gente falou, não, vamos focar no nosso texto do Moisés e monoteísmo, não aqui, compartilhar a tela. Por favor, se todo mundo acho que deu ok a gravação, acho que pede, né, para clicar para o ok. A gente continua aqui, a gente está no PDF, quem acompanha pelo PDF, na página 26 e no livro físico na página 44. É, hum, por favor, vamos começar a leitura. A ideia é a gente conversar sobre o que está rolando. O texto é longo, mas eu pelo menos não tenho pressa. Então, não sei vocês. Então vamos ler. Vamos ler e, por favor, em vocês querendo, podendo, sintam-se à vontade, interrompam, falam, critiquem, perguntem o que eu puder responder, eu respondo se eu souber, e assim a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá. Segundo esta nossa construção, que o Freud estava desmontando a ideia de um Moisés hebreu, mostrando que ele funciona mais, ele por uma espécie de raciocínios hipotéticos, ele levanta várias hipóteses, ele não prova nada, ele levanta, ele fala, olha, se a história é assim, se acontece aquilo, se acontece aquilo outro, então faz mais sentido pensar num, é, num Moisés egípcio e não hebreu, né? Agora, por que será que esse Moisés egípcio faz o que faz? Ele levanta a questão de uma experiência do monoteísmo de Amenófis IV e de Akhenaton no Egito, que faz uma unificação religiosa. Foi uma experiência de monoteísmo que aconteceu no Egito e que não vingou, mas segundo Freud, olha, possivelmente ele pega essa experiência lá de trás. Aí, no encontro passado, o Ronald, que infelizmente não voltou aqui hoje, ele lembrou a gente que existem várias imprecisões hoje que a gente estuda de história antiga que talvez descartariam as hipóteses do Freud, mas eu particularmente acho que esse texto é importante porque não se trata de medir a precisão arqueológica do Freud, mas entender, porque o nosso objetivo aqui é discutir psicanálise, né, e entender a questão da religiosidade à luz da psicanálise, entender como que o Freud monta a sua argumentação com o material que ele tinha. Justiça Feita, na época dele, não tinha tanta preciosidade de estudos de arqueologia, de história, de antropologia como tem hoje, né? Então, e o modo dele de articular e de levantar hipóteses e como isso implica o pensamento de Freud, porque afinal é um Freud já tardio, né? O texto de 37 e 39, né? Que é esse volume 12. Eu acho que o Moisés e o Monoteísmo, ele é um texto, vamos ver, ele é de entre 34 e 38, foi escrito e publicado em 39. É o final da vida do Freud. Então, digamos que é uma posição bastante madura em relação à figura mítica que é muito importante para a religiosidade ocidental. Acho mais interessante entender esse texto como um ponto de vista de Freud sobre religião, religiosidade, monoteísmo no Ocidente, do que um tratado de escavação arqueológica. Por isso que é um texto bom para a gente conhecer o modo de pensar do Freud, né? E de como o que ele traz para a gente, né? Certo? Dito isto, sintonizado, vamos lá. Segundo essa nossa construção, o Êxodo, né? Êxodo, que é a saída dos hebreus, né? A fuga do Egito de volta à Terra Prometida, à Palestina, né? É o episódio chamado Êxodo, que na Bíblia é o Êxodo, né? Que tem lá no Antigo Testamento e tal, né? E que para os hebreus, para os judeus hoje é um fenômeno que se comemora, inclusive, que é a Páscoa judaica,
né? A Páscoa judaica não é o renascimento de Cristo, uma vez que para os judeus Cristo não foi o profeta e tal, né? Beleza? Então vamos lá. Segundo essa nossa construção, o êxodo teria se dado entre 1358 e 1350 a.C., claro, após a morte de Akenaton, é o faraó do monoteísmo lá, e antes do restabelecimento da autoridade estatal por Haremhab. Ou seja, teve uma experiência monoteísta, aí ele fala, olha, esse êxodo hebraico aí me parece, aí ele fala, ó, veja que ele usa teria. Né? Ele não está falando é, ele tá falando teria. Parece que aconteceu, tiveram experiência monoteísta no Egito, os hebreus aprenderam, aí eles vão para a Terra Prometida. Aí o Egito volta, sai da sua experiência monoteísta e volta a ser politeísta novamente. É isso que ele está dizendo, e ele fala teria se dado nessa época e teria acontecido assim. O destino da emigração só podia ser a terra de Canaã. Lá, após o colapso da dominação egípcia, haviam irrompido hordas de arameus belicosos. Hordas é bandos, né? A conquistar e saquear, mostrando assim onde um povo capaz podia obter novas terras. Sobre Canaã também fica a dica. Tem um romance brasileiro alguns falam do pré-modernismo, mas o Graça Aranha participou do modernismo de 22, tá? Chamado Canaã, que é a história de dois imigrantes alemães na região do Espírito Santo. É uma obra muito bonita e é uma espécie de releitura modernista dessa visão de migração, Terra Prometida. Vale bem a pena, umas grandes obras da literatura brasileira. Hashtag fica a dica. É... Conhecemos esses guerreiros pelas cartas que em 1887 foram achadas nos arquivos das ruínas de Amarna. Ali são chamados Rabiru, e o nome passou, não se sabe como, para os invasores judeus posteriores, hebreus, a que não podem se referir às cartas de Amarna. No sul da Palestina, em Canaã, viviam também as tribos que eram os parentes mais próximos dos judeus, que então se retiravam do Egito. Os motivos que percebemos para todo o êxodo se aplicam também à introdução da circuncisão. É conhecida a atitude que os seres humanos, tanto povos como indivíduos, têm ante esse costume antiquíssimo, agora dificilmente compreendido. Aqueles que não o praticam o consideram muito estranho e sentem algum horror em relação a ele, mas aqueles que o adotam têm orgulho dele. Sentem-se como que elevados, enobrecidos e olham com desprezo para os outros que veem como impuros. Ainda hoje, um turco xingará um cristão de cão incircunciso. É plausível crer que Moisés, ele próprio circuncidado, como egípcio, partilhasse tal opinião. Os judeus com os quais ele abandonou a pátria deveriam ser um substituto melhor para os egípcios que deixou no país. De maneira nenhuma poderiam ficar atrás desses. Queria fazer deles um povo santo, como se diz expressamente no texto bíblico. E, aqui é nota E, né? Isso que é isso. E, como sinal dessa consagração, impôs-lhes o costume que pelo menos os igualava aos egípcios. Além do mais, devia-lhe ser bem-vindo que este sinal os isolasse e impedisse a mistura com os povos estrangeiros, que inevitavelmente encontrariam durante a migração, assim como os próprios egípcios haviam se separado dos estrangeiros. Então, assim, notem que pro Freud, o que ele tá, parece que ele está começando a descrever aqui, olha, o Moisés, ele é filho de uma experiência monoteísta egípcia, sendo um egípcio. Só que ele entende, e ali essa experiência monoteísta começa a degringolar. E esse Moisés, pelo que eu estou entendendo aqui, vai ficar mais claro para dizer aqui adiante, mas parece que esse Moisés não era só um funcionário do Estado e que estava lá para ganhar o seu e boa. Não, ele acreditava nas coisas que ele estava pregando. E ele vê a possibilidade de trabalhar com os hebreus para cultivar esse monoteísmo. Esse monoteísmo que no Egito foi a bancarrota, né? Que no Egito não vinga. Então é meio como se assim, olha, o Moisés é uma espécie de pastor sem rebanho e encontra nos hebreus um rebanho ideal e que infelizmente não pôde ser os egípcios.
É assim que eu acho, não tenho certeza, porque, como eu falei, li trechos e... Talvez, Fábio, Oi. talvez, eu não sei exatamente. É, é isso aí. Ele cita aqui, né, que essa palavra é hebreu, mas parece que ele ali ele pega um povo que ainda acreditava nessa situação toda, seria um sacerdote, né? E aí ele tentaria restabelecer, sair, se desvincular dali para tentar, né, de É, alguma forma continuar com essa ideia do monoteísmo, né? pelo- Porque na realidade era todo mundo contra, né? Pelo que o Freud estava tentando explicar aqui nessa tese dele, o povo inclusive se revoltou, né? Com Akhenaton, pelo sim, fato de tentar impor, né? Esse monoteísmo. Eles queriam voltar a Osíris. Ele falava muito pouco sobre a vida pós-morte e toda a tradição egípcia com Osíris era uma história do pós-morte, né? Então, esse sacerdote tentou pegar essa parte desse povo para continuar com essas ideias, né? sim, parece que é essa a leitura do Freud, e insisto aqui, vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, eu acho que o Ronald estava bastante implicado nessa questão de arqueologia e tal, e com toda razão, né? Mas realmente, eu fazer um pouco a função, o Ronald não veio para fazer a função, então eu vou fazer por ele, né? Que é lembrar que assim, mas e hoje, arqueologicamente? Não, meio que esquece. Os estudos arqueológicos hoje têm o certo que, no mínimo, tem muito mais daquilo que Freud acertou, tem muitos mais detalhes, e com certeza vai trazer coisas que Freud estava fazendo ilações e que era o que ele conseguia fazer na época. Não tinha como fazer melhor, e também Freud não era um arqueólogo, né? Também. Então, assim, Freud estava fazendo o melhor com aquilo que ele tinha, né? Mas me parece que para onde Freud aponta é para isso. Mas se não é certeza, por que que a gente está estudando? Porque a gente quer conhecer como Freud está vendo isso, né? Nesses termos, né? E que lição que a gente tira disso, né? É, mas a gente só não lê textos que falam a verdade? Não, porque ninguém sabe o que que a verdade é. Não é mesmo? Né? Vamos lá para o tio Lacan, que nos lembra que o real é passado no nobo-romiano, né? Pelo imaginário e pelo simbólico. Então, o real mesmo, gente, eu vou ter que dizer que sabe-se Deus, não é mesmo? Né? Então vamos lá. Os judeus com os quais ele abandonou a pátria deveriam ser um substituto melhor para os egípcios que deixou no país. De maneira nenhuma poderiam ficar atrás desses, queriam fazer um povo santo, como se diz expressamente no texto bíblico, e como sinal dessa consagração impôs-lhes o costume que pelo menos os igualava aos egípcios. A circuncid... o monoteísmo e a circuncisão, né, no caso, né? Além do mais, devia ser bem-vindo que esse sinal os isolasse e impedisse a mistura com os povos estrangeiros que, inevitavelmente, encontrariam durante a migração, assim como os próprios egípcios haviam se separado dos estrangeiros. E quero lembrar aqui, deixa eu falar se eu tô espero não estar chovendo no molhado, mas só para explicar, né, caso não esteja claro, circuncisão, né, é o ato do corte da membrana do pênis dos meninos, né, da, é, de uma pele, de uma região da ponta do pênis chamada frênulo, se não me engano. Não é prepúcio, né? Prepúcio ou é prepúcio, se não me engano. Prepúcio ou frênulo, se não me engano. Então, que se corta a criança, o batismo judaico, se não estou enganado até hoje, é a circuncisão, né? E que no mundo leigo, por questões de inflamação e tal, é conhecido como cirurgia de fimose. É isso. Isso é uma prática muito antiga, praticada pelos hebreus. E ele fala que, olha, não só entre hebreus, mas de alguns povos dessa região. E que tem uma questão de unificação cultural, questão de higiene, etc. E aqui, marcação religiosa. Certo? Eu acho que mais para frente, eu acho que ele vai falar que inclusive os egípcios faziam. Então, pelo que eu entendo, é isso mesmo, assim, que se eu estou entendendo direito aqui, que é tanto detalhe no texto do Freud, ele tem uma escrita concisa, né?
que assim, essa prática era primeiramente egípcia, me parece, né? E ele imprime aos hebreus como marca desse povo escolhido, tipo, ó, então são os hebreus. E vai ser os hebreus, né? Mais tarde, porém, a tradição judaica se comportou como se estivesse oprimida pela conclusão que apresentamos. Se fosse admitido que a circuncisão era um costume egípcio que Moisés havia introduzido, isso era praticamente um reconhecimento de que a religião que lhes transmitira também era egípcia. Ah lá, tá vendo? Então, é isso. Mas havia boas razões para negar esse fato. Em consequência, era preciso também contradizer os fatos relativos à circuncisão. Então, ou seja, os hebreus, segundo o que o Freud dizendo, falam que não, a circuncisão era deles já. Porque se falar de que veio dos egípcios, estaria admitido que, que Moisés veio dos egípcios, que a religião veio dos egípcios, então não. Então, é preciso dizer que não, era nosso mesmo. Mas, segundo Freud, o Freud está meio que fazendo uma espécie de estudo de onde estão as defesas desse. Vou brincar com o Jung agora, né? Desse inconsciente, dessa coletividade, desse coletivo, né? Não um inconsciente coletivo, mas desse coletivo, né? Como que esse povo, por negação, né, nega e reprime essas informações do seu passado, né? Meio que fazendo esse jogo, né? 4. Neste ponto, creio ouvir a abjeção de que expus-me a construção que situa Moisés na época de Akhenaton, que liga sua decisão de cuidar do povo judeu à situação política do país e que vê a religião que ele deu ou impôs a seus protegidos como sendo a de Atom, que havia acabado no próprio Egito. De que expus esse edifício de conjecturas com certeza excessiva, sem base do material. Olha o Freud respondendo a crítica arqueológicas, né? Vocês estão falando que eu não tenho base material para falar o que eu estou falando. Ele vai dizer. Mas penso que tal objeção não se justifica. Enfatizei o elemento da dúvida. Olha que danado, eu estava falando isso lá atrás, tá vendo? Ele fala poderia, deveria. Você vê que as terminações verbais, olha como Freud é um maldito, né? As terminações dele são todas hipotéticas, né? Deveria, poderia, e daí você fala, né? Ele tá montando. E ele fala, ó, tá vendo? Olha, enfatizei o elemento da dúvida já na introdução, colocando-o antes do parêntese, por assim dizer. E pude me poupar, então, de repeti-lo a cada item no interior dos parênteses. Ou seja, não venha falar que eu tô dizendo coisas que eu não sei, porque eu estou fazendo conjectura, sim. Eu estou fazendo um exercício de reflexão livre, sim. Dá licença? Eu não disse que eu estou falando a verdade, eu disse que eu estou levantando hipóteses. Olha que moço danado. Quem achou que ia pegar no pé dele, não pegou, né? Algumas observações críticas minhas podem dar prosseguimento à discussão. O núcleo de nossa tese de que o monoteísmo judaico derivou do episódio monoteísta da história egípcia foi suspeitado e mencionado por vários autores. Eu me dispensarei de citá-los aqui, pois nenhum deles sabe indicar de que modo essa influência pode ter ocorrido. Para nós, ela se vincula à pessoa de Moisés, mas há outras possibilidades a considerar, além daquela que favorecemos. Não se deve supor que a derrota da religião oficial de Atom tenha ocasionado o fim absoluto da corrente monoteísta do Egito. A escola sacerdotal de On, na qual ela se originou, sobreviveu à catástrofe e pode ter continuado a atrair gerações para suas ideias após Akhenaton. Portanto, o feito de Moisés é concebível, ainda que ele não vivesse no período de Akhenaton. Olha que legal. Olha que legal. Ainda que não tenha a confluência de datas, é possível uma circulação de cultura que permitisse esse tipo de coisa. Ele fala por mecanismos que eu não sei e que ninguém sabe, mas ele deixa em aberto. Olha que danado. Você achou que poderia pegar no pé do Freud, mas ele se defendeu antes. Ele adivinha o que você, leitor, está pensando. E ele tem um tipo de escrita, como eu falei lá atrás, chamada auto, que alguns chamam, né? Segundo, até vou dizer o santo. Eu ouvi esse conceito de um professor chamado Eduardo Sterzi, que é um professor lá da Unicamp de teoria literária. Ele fala que se chama escrita autoimune. O sujeito adivinha o que o leitor. Porque, como ele escreve em diálogo, como se fosse uma espécie de diálogo, ele adivinha o que o leitor vai dizer. E daí ele já responde
a reguada que está vindo no argumento, entendeu? A escola blá, 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 depois portanto, o feito de Moisés é concebível, ainda que ele não vivesse no período de Akhenaton e não tivesse experimentado a influência pessoal deste, se fosse apenas adepto ou até membro da escola de On. Tal possibilidade adiaria o momento do êxodo e o aproximaria da época geralmente adotada, no século XIII. Mas não há outra coisa que a recomende. Não se teria a percepção dos motivos de Moisés e também não haveria a facilitação do êxodo pela anarquia vigente no país. Os reis seguintes da 19ª dinastia impuseram um regime forte. As condições internas e externas favoráveis ao êxodo se dão apenas imediatamente após a morte do rei herético. Olha que legal. Então, no encontro passado, ele estava aqui falando com o Ronald e tudo, essa questão de que, olha, peraí, o Freud erra muita coisa, tal, 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 até porque hoje tem muitos estudos. Tal. Mas olha que legal, ele está aqui nesse texto falando, gente, peraí, eu não disse que eu tinha certeza, eu não disse que eu estou falando que foi assim. Eu estou levantando hipótese. Eu falo, agora, se não foi, ele fala, é muito possível que, uma vez que tenha findado, se não foi ao mesmo tempo que teve a Revolução Monoteísta no Egito, Moisés sai com o povo hebreu, se não foi ao mesmo tempo, o que pode ter acontecido? Se foi muito tempo depois, tudo bem. A ideia do monoteísmo, do culto a On, permanece nos interstícios, escondido, nos inconscientes, nos agrupamentos, nos grupos alternativos, né? Dentro do próprio Egito, criando dissidências e burburinhos e facções. A sociedade é heterogênea em sua mentalidade. Então, Moisés, herdeiro desse movimento de Akhenaton, ainda que talvez não tivesse vivido esse período, herda esta mentalidade e sai. Olha só, olha como aqui o próprio Freud nos dá duas possibilidades. E ele fala, e ainda assim nenhuma é certeza, está em aberto. Olha que danado. Eu, quando for escrever uns livros desses, eu quero escrever assim. Aí eu vou responder aquela pergunta lá atrás que o Benjamin me fez. Mas e aí, você acredita em alguma coisa, em religiosidade? Eu acredito na escrita do Freud, eu acho ela sensacional. O Freud tem razão? Não, mas ai como ele escreve bem. É inveja ruim que eu tenho mesmo, é inveja grande mesmo. Os judeus têm uma abundante literatura extra-bíblica, em que se encontram os mitos e lendas que se formaram ao longo dos séculos em torno da formidável figura do primeiro líder e fundador de sua religião, e que transfiguraram e obscureceram. Nesse material, talvez, se achem fragmentos dispersos de uma tradição confiável, que não foram incluídos no Pentateuco. Uma dessas lendas relata de maneira cativante como a ambição do Moisés adulto já se manifestava na infância. Então, os textos paralelos aí, né? Certa vez, quando o faraó tomou nos braços e o ergueu, ou tomou nos braços e o ergueu, brincando, um menino de 3 anos arrancou-lhe a coroa da cabeça e a pôs em si mesmo. O rei se inquietou com esse prenúncio e não deixou de inquirir seus sábios acerca dele. Em outra ocasião, são narradas façanhas guerreiras como ele, como general egípcio, realizou na Etiópia, e relacionando a isso, conta-se que ele fugiu do Egito porque teve de recear a inveja de um partido da corte ou do próprio faraó. A própria Bíblia lhe atribui alguns traços a que é possível dar crédito. Ele é descrito como um homem colérico, facilmente irritável, como quando tomado de indignação, golpeia e mata o supervisor brutal que maltratou um trabalhador judeu. Ou quando exasperado com a defecção do povo, despedaça as tábuas da lei que trouxe no Monte Sinai. E o próprio Senhor o castiga, enfim, por um ato de impaciência que não é explicitado. Dado que essa característica não contribui para a sua glorificação, né, o Moisés era uma espécie de neurótico obsessivo, é isso mesmo? Irritabilidade, enfim. Dado que essa característica não contribui para a sua glorificação, ele poderia responder à verdade histórica. Também não podemos rejeitar a possibilidade de alguns traços que os judeus incluíram na concepção primeva do seu Deus, retratando-o como ciumento, severo e implacável.
tenham sido, no fundo, tomados da lembrança de Moisés, pois, na realidade, concreta fora ele, não um Deus invisível que os conduzira para fora do Egito. Interessante, né? Mas são hipóteses. Olha lá, se a gente voltar, quer ver? Como é que é? Onde é que tá? Aqui ele não usa tanto verbo, né? Na hipótese, né? Faria, diria, porque você tem esses relatos, né? Mas ele não fala assim, ó, pode ser, né? Que você tenha uma. Nossa, chutei aqui. Pode ser que isso funcione tanto para Moisés na realidade, ou a própria imagem de um Deus colérico, que seria uma espécie de, digamos assim, de espelhamento da personalidade de Moisés, né? O Freud trabalha com hipóteses, né? Fala, querido. E, e aqui também ele está reforçando o que ele falou lá atrás no Akhenaton, né? Que ele pega todos os deuses e substitui pelo Deus Um, que é o Deus Sol, que Uhum. não tem representatividade, é apenas um sol que tem umas mãozinhas ali no final, é um Deus invisível, né? Isso revolta, né? Aquele povo do politeísmo, né? Então é Uhum. um Deus invisível, é um Deus que não se consegue nem se explicar pela palavra. É, e daí é interessante, eu não sei se o Freud vai falar disso, e eu falo isso porque assim, né? Acho que o Freud não viu uma coisa, quer ver? Aí você fala isso, daqui a pouco ele fala: olha, dá a impressão que ele vai falar, né? Vocês que estão lendo agora, na sexta-noite, vocês vão falar isso, mas eu pensei sim, né? Não, coisa assim. Parece que daqui a pouco ele vai adivinhar o que ele está pensando, mas o Benjamin, você que manja de Bíblia mais do que eu, não que seja um grande elogio, porque eu manjo pouco. Mas é o seguinte, tem um episódio, o que é da sarça ardente? A sarça de fogo, que é uma árvore que pega fogo e é Deus falando. É com Moisés que rola isso, não é? É quando eu também já li isso faz muito tempo, mas é quando ele sobe, né? Ele sobe no monte e aí ele tem essa revelação, né? Através Isso. dessa árvore. Se eu não me engano, se eu estiver errado, mas Uhum. ela toca fogo e ele se encontra como se fosse um anjo explicando: olha, você vai ficar aqui, você vai receber os mandamentos e você depois vai levar eles para o povo, entendeu? E aí quando ele volta depois de um tempo e desce já com as tábuas, né? Então, por quê? Porque assim, talvez seja uma relação meio ampla aí, mas veja que esse Deus sem forma, esse Deus disforme, porque realmente, quando você pensa lá, os deuses egípcios, né? Você pega Set, é o deus do vento quente, é uma águia. Horus é a águia com o sol. Você pega Anubis, que é o deus com cara de chacal, que é o deus da morte. Né? Beleza. Eles têm uma representaçãozinha, eles dizem respeito a um nomos, que era uma parte, como se fosse um estado do império ali, beleza. Esse Deus não tem rosto, é um Deus de uma representação ampla. No encontro passado até falamos da questão de Maomé também, né? Tem a representação com fogo, né? Então, sendo esse Sol que, na visão de todo mundo, hoje, cientificamente, a gente sabe que o Sol não é uma bola de fogo, né? O Sol é uma máquina de fissão nuclear e fusão nuclear, é isso, né? Ou seja, aí que ele é energia atômica radioativa, que não é fogo, né? Mas, enfim, o Sol, desde que o ser humano é ser humano, por muitas culturas é visto como uma grande bola de fogo, né? Essa representação de Deus aparecer para Moisés como uma árvore pegando fogo, como sarça ardente, em última instância parece uma espécie de uma breve amostra do Sol que se representa na Terra tacando fogo numa árvore, ou seja, nos sugere de novo a possibilidade de Atom, que vem dos egípcios, para. Olha, você quer ver que daqui a pouco o Freud vai vir falando isso aqui? Eu acho que ele não vai falar, mas você quer ver que o moço é danado. O moço é tinhoso, né? Como diria Guimarães Rosa. Vamos lá. Outro traço conferido a Moisés tem direito especial ao nosso interesse. Disse que ele era lento na fala. Ou seja, que tinha uma inibição. Nossa.
neurótico obsessivo. Inibição ou problema na fala, de maneira que nas supostas negociações com o faraó, precisou do auxílio de Arão, que é designado como seu irmão. De novo, isso pode ser uma verdade histórica e seria uma desejável contribuição a um retrato mais vivo do grande homem. Mas também pode ser ter outro significado mais importante, talvez constitua uma referência. Ó, agora eu vou marcar aqui, ó. Talvez. Isso pode ser. Olha como ele não deixa a gente poder pegar ele, né, na certeza absoluta, na pretensão da afirmação. Talvez constitua uma referência ligeiramente deformada ao fato de que Moisés era de outra língua e não podia se comunicar com seus novos egípcios, semitas sem um intérprete, pelo menos não no início de suas relações. Portanto, uma nova confirmação da tese que Moisés era um egípcio. Mas agora parece que o nosso trabalho chegou a um fim provisório. Não podemos de imediato tirar outras conclusões da nossa hipótese de que Moisés era um egípcio, esteja ela provada ou não. Um historiador não pode tomar o relato bíblico sobre Moisés e o Êxodo, senão como literatura devota, que moldou uma tradição longínqua em favor de suas próprias tendências. Não dá ponto sem nó, impressionante. Nada sabemos da tradição original. Bem gostaríamos de descobrir quais foram as tendências deformadoras, mas a ignorância dos eventos históricos nos deixa às escuras quanto a isso. Se em nossa reconstrução não há lugar para certos episódios conspícuos do relato bíblico, como as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, a solene entrega da lei do Monte Sinai, esse contraste com a Bíblia não deve nos embaraçar, mas não pode nos deixar indiferentes que nos achemos em contradição com os resultados da sóbria pesquisa histórica de nossos dias. Agora ele vai mostrar as garras. Vamos trazer historiadores para. Os historiadores modernos, dos quais Edward Meyer é um bom representante, concordam com o relato bíblico num ponto decisivo. Também acham que as tribos judaicas, das quais depois se originou o povo de Israel, adotaram uma nova religião em certo momento. Porém, isso não ocorreu no Egito, nem ao pé de um monte da península do Sinai, mas num local denominado Meribá Cádiz, um oásis caracterizado pela abundância de fontes e poços, numa área ao sul da Palestina, entre a saída oriental da Península do Sinai e o limite ocidental da Arábia. Ali elas passaram a adorar o deus Jeová, ou Javé, Yavé e tal, né? Que provavelmente era da tribo árabe vizinha dos midianitas. Supõe-se que outras tribos vizinhas também seguissem esse deus. Jeová certamente era um deus vulcânico. Ora, sabe-se que não há vulcões no Egito e que os montes da Península do Sinai também nunca foram vulcânicos. Por outro lado, acham-se vulcões possivelmente ativos até uma época recente, ao longo da fronteira ocidental da Arábia. Um desses montes deve ter sido o de Sinai Horeb, que era visto como a morada de Jeová. A despeito de todas as revisões sofridas pelo texto bíblico, pode-se, de acordo com E. Maia, reconstruir o caráter original desse Deus. Ele é um demônio sinistro, ávido de sangue, que vagueia pela noite e receia a luz do dia. Antes que as pessoas se assustem aqui, vamos primeiro lembrar a palavra demônio aqui, né? Demônio significa uma entidade, a rigor. Ah, é do mal, é o Satanás. Calma. A figura de Satanás não foi inventada ainda. Está muito longe de ser inventada. Parece o Conde Drácula, né? Demônio vem de daimon, né? Do grego, Aham. daimon, de eudaimonia, que é um conceito aristotélico e tal. Daimon quer dizer uma entidade. Você está com o espírito leve, você está com o seu daimon leve. Nesse sentido, daimon, um ser espectral, sinistro, que inclusive é um sinônimo sinistro para canhotos, né? Canhoto, sinistro, são todos. Que inclusive fala-se do demônio, né? Acaba não Vigigou, liga para ele. cito não. Opa, desculpe. Não, tudo bem, tranquilo. O que ele fala que ávido de sangue, vagueia pela noite, Ávila receia a do luz sangue. do dia. Que Olha, receia a luz do dia. ele fala da fronteira ocidental com a Arábia, aí eu vou por minha conta e risco, tá?
O Freud não está falando isso, quem está falando sou eu, e a chance de eu estar errado é gigantesca. Mas é o seguinte, quando a gente pensa em mundo árabe pré-Maomé, a gente está falando dos beduínos, né? Os beduínos eram povos nômades ali. E quando você pensa em povo nômade, se você pensar em hebreu, beduíno, palestino, egípcio, são todos muito parecidos ali nesse lugar de morar em deserto, tá? Então eu quero acreditar, e aí aponto para o Freud, devia ter uma circulação cultural gigante de trocas de representações de deuses, de representações culturais gigantes. Então, é, é, possivelmente, quando se está falando de povo beduíno, está se falando de Jin. O que, que é o Jin? Jin são, porque imagina você está no deserto, você só vê areia. Quando você vê água, é uma emoção, né? E você tem a tendência de você com sede, saiba, é ter alucinação, né? A sede, ela dá alucinação também. Você psicotiza quando está com sede. Então, para os povos pré-muçulmanos, pré-islâmicos do mundo árabe, e é bem essa região aí, você tem os beduínos. E os beduínos acreditavam como entidade os djinns, que eram como se fossem gênios, né? Aquela ideia do gênio da lâmpada é um djinn, né? Então é um gênio, essa ideia de gênio. Inclusive, quando você pensa gênio, você pensa daimon, espírito, essas coisas meio que circulam. Óbvio que a ideia de espírito vem mais de pneuma, que é outra coisa, mas você tem uma circulação de conceitos aí de deslizamento de significantes, vamos colocar assim, né? Então, nesses temos essa coisa, esse demônio ávido de sangue que vagueia pela noite e recebe a luz do dia, porque assim, você está numa região desértica, né? Então, de noite, a chance de você cair numa armadilha da noite no deserto, que é perigosíssima, né? Então, nesses termos, né? Agora vamos ver como é que essa divindade, que é uma divindade sinistro, óbvio do sangue, porque é malfazeja, pode te matar de noite. Como que essa divindade se transforma no Deus Jeová, segundo Freud, né? O que eu ia comentar sobre os jeans e tal? É, quando vocês verem o filme Duna, parte 2 do Denis Villeneuve, tem uma citação aos jeans, porque afinal, obviamente, toda a inspiração feita ao povo de Arrakis, os Fremens, é inspirada nos povos árabes pré-movimento islâmico, tá? Então é isso mesmo, tá? Se alguém achou, Jin não tá no filme Duna? Tá. Inclusive no livro também tal. O livro é muito melhor que o filme, já deixa eu avisar, sempre. O intermediário entre Deus e o povo na fundação dessa religião é denominado Moisés. Ele é genro do sacerdote midianita Jetro e cuidava dos rebanhos deste quando escutou o chamado divino. Em Cádiz, ele também recebeu a visita de Jetro, que lhe deu as instruções. Hum. Meyer diz: é verdade que jamais duvidou que a narrativa da estada no Egito e da catástrofe dos egípcios contivesse algum núcleo histórico, mas claramente não sabe como situar e utilizar o fato que admite. Dispõe-se a ver como proveniente do Egito apenas o costume da circuncisão. Enriquece nossa argumentação anterior com duas indicações significativas. Primeiro, o fato de Josué ordenar a circuncisão do povo para dele tirar o opróbrio do Egito, né? O opróbrio, a marca, né? As marcas indignas, né? Depois, a citação de Heródoto, segundo a qual os próprios fenícios, provavelmente os judeus e os sírios da Palestina reconhecem ter aprendido a circuncisão com os egípcios. Mas em favor de um Moisés egípcio, não tem o que dizer. Ele está cercando a mesma ideia do Moisés egípcio, né? O Moisés que conhecemos é o ancestral dos sacerdotes de Cádiz, uma figura da lenda genealógica que tem relação com o culto, não uma personalidade histórica. Excetuando os que veem a tradição inteira como verdade histórica, nenhum dos que o tratam como figura histórica soube dotá-lo de um conteúdo qualquer, apresentá-lo como uma individualidade concreta, ou indicar algo que ele tenha feito e qual teria sido sua obra histórica.
Por outro lado, Mayer não se cansa de enfatizar a relação de Moisés com Cádiz, a figura de Moisés que é extremamente ligada a Midian e aos locais de culto do deserto. Essa figura de Moisés se acha inseparavelmente unida a Cádiz, Massá e Meribá. E a situação de genro do sacerdote midianita é um complemento disso. Já a ligação com o Êxodo e toda a história da juventude são inteiramente secundárias, apenas uma consequência da inserção de Moisés numa lenda contínua e coerente. Ele também aponta que os temas da história da juventude de Moisés são abandonados depois. Para. O que vocês estão assistindo aqui? O Freud está por hipóteses, mas indo para historiadores agora, para o Maia, percebendo que é o seguinte: olha, Moisés é um mito construído historicamente. Tem a possibilidade dele ter sido um egípcio. E tem a possibilidade de você ter um ser que conduz esse povo hebreu e que era um egípcio, mas você tem a possibilidade de um outro cara que era um midianita, que tinha um genro que cultivava um deus chamado Yahvé, um sogro que cultivava o deus chamado Yahvé, que era uma espécie de djinn, de entidade do deserto, né? E que conduz os hebreus depois, como se fossem assim, o que está se chamando Moisés não é uma pessoa só. Pode, e é aqui o que o Freud está colocando, não está dizendo que é, ele está dizendo que pode ser. Pode ser que Moisés seja uma construção histórica e que seja organizada em distintos episódios por indistintos personagens de distintas etapas do povo hebreu e que o que se chama unicamente de Moisés é na verdade uma construção mítica de diferentes episódios, diferentes personagens de uma história muito mais complexa e com muito mais camadas do que a gente imagina. Se não me engano, essa foi a pergunta do Benjamin lá atrás. Ele falou: mas e aí, será que Moisés existiu? Será que era um cara só? Ou várias histórias, né, reunidas ali que foram dando origem a Moisés. E ainda tem uma coisa, né, que a gente leu lá atrás, Fábio, que como se ele fosse egípcio e viesse de uma casta egípcia como um sacerdote, talvez fosse muito difícil ele se unir ao povo hebreu, porque o egípcio ele tinha uma questão narcisista, eles acreditavam que eles eram superiores a todas as raças que eles conquistaram. Como é que uma pessoa que viria de uma casta superior iria se unir com um grupo de escravos que não fazia parte do povo egípcio para dirigir esse povo para um local? Ah, Já é uma outra questão que ele coloca lá atrás também, no meio de toda essa confluência de fatos aí, né? fica em aberto essa ideia de que possivelmente Moisés poderia simplesmente ser alguém que assim que nem era concomitante à revolução de Abenofis IV, mas que se torna um adorador de On, ainda que dissidente numa religião politeísta, mas é aquilo, né? Vamos pensar, a religião do Egito é uma religião oficial. Quando está falando dessa época aí, não existe Estado, não existe, como é que chama? Estado leigo, não existe Estado, muito menos ateu. Estado ateu nunca existiu na história da humanidade, né? Diga-se de passagem. Mas o Estado leigo, não existe conceito de Estado leigo. O que você tem é, óbvio, o rei, o monarca, é Deus e acabou. Ele pode até não ser o único, tudo bem, mas é um Deus. Se você for Sim, pensar na República Romana, que é a coisa mais ocidental e mais leiga que a gente pode conceber na antiguidade, o primeiro deus da República, o primeiro deus do Império Romano era o imperador, sim, né? Então, sim, assim, na República não, né? No Império, né? Que é filho. O símbolo do Império é uma bandeira com uma águia, escrito SPQR. Quem já leu aqui História, o filminho do Asterix, já viu essa imagem. SPQR é Senatus Populis Quos Romani. O Senado e o povo governam Roma, mas acima tem uma águia com um globo representando o imperador. Diga-se de passagem, águia esta que depois é roubada a ideia para montar a águia dos nazistas. dos nazistas. Certo? Sim. Beleza? Então, assim, É,
É isso que nesse ponto que eu estou colocando, porque essa dúvida que ele faz, como é que uma pessoa de uma casta egípcia ia Uhum. abrir mão de toda a Ah, situação dela para se unir com um povo diferente, que seria um povo hebreu, uhum. escravizado, para sair com esse povo, para construir alguma É. coisa, né? É Então, isso. é isso que ele coloca. E ainda mais um povo assim, muito. Que não gostava dos outros povos. Eles dominavam os Uhum. outros povos, incorporavam algumas coisas, mas. Então, o que levaria uma pessoa da casta que não veio desse povo hebreu, mas que era um egípcio, filho de o sacerdote, a abrir mão de tudo isso para se unir com esses escravos de outro povo, né? Quando ele deixa isso aberto e leva a ideia de que, olha, pode ser um adorador de On no seio de um politeísta, depois de uma experiência monoteísta, blá blá blá. Ou seja, ele abre bastante a possibilidade para que a gente suponha outras relações. E é isso que no encontro passado eu conversava com o Ronald, assim, que eu acho valoroso do Freud, porque é justamente como ele não fecha nada, eu acho que ele traz perguntas valorosas para a gente pensar essa dimensão. Né? E lembrando que o objetivo dele aqui, a gente vai ver, ele está nos encantando com uma espécie de estudo arqueológico hipotético, em termos de exercício, mas não é aí que ele quer chegar. Ele vai querer chegar na questão da construção da religiosidade, de como isso importa para a psicanálise, ele vai além. Aqui ele está só, isso daqui é a degustação, né? Eu acho que a questão dele aqui a gente aprende muito. Olha como a religiosidade ela é construída. Olha como os nossos mitos. Aqui a gente já poderia pensar assim, né? Como os nossos mitos são construídos? Como as nossas verdades históricas, as nossas certezas. Se a gente pegasse a história dos hebreus aqui e a gente chamasse o hebreu de um indivíduo e a gente pensasse em mecanismos neuróticos, de como as nossas histórias, as nossas narrativas de si, né, a partir dos nossos processos de construção de recalcamento, neurose, como a gente se constrói numa espécie de mitologia cheia de recusas, cheias de mecanismos de defesa, de negação, né, de sublimações, né, de aproximações, de recalques, né? Olha que interessante como ele consegue pegar, óbvio, ele inventou a coisa, né? Como que ele pega a questão da própria construção da psique humana cheia de brechas, lacunar, e ele mostra como a história da cultura de um povo tão antigo é lacunar. E mais, é cheia de negações, de processos de negação, recalque, né? E de mecanismos de defesa. Né? Que nem, por exemplo, para ele fica claro, é como se fosse um mecanismo de defesa dos hebreus dizer que Moisés era um egípcio. Não pode dizer que Moisés era um egípcio. Então você tem vários mecanismos de defesa para construir um Moisés como hebreu, né? Não é verdade? Mas são mecanismos de defesa, né? De uma civilização que a sua consciência você pode escavar para chegar no inconsciente. É como se ele estivesse pegando os hebreus e colocando no divã. Ele está colocando o povo hebreu no divã. É isso que ele está fazendo. E isso é legal. Eu acho que é isso que eu acho sensacional. Quanto de razão arqueológica contemporânea tem? Bom, isso daí eu não poderia responder, não sou arqueólogo. Mas, né, que legal essa capacidade de escavar, né? Ele também aponta que os temas da história da juventude de Moisés são abandonados depois. Moisés em Midian não é mais um egípcio e neto do faraó, mas um pastor ao qual Jeová se manifesta. Vou até ler de novo. Moisés em Midian, ele está citando o historiador aqui, né? Moisés em Midian não é mais um egípcio e neto do faraó, mas um pastor, uma outra coisa, ao qual Jeová se manifesta. No relato das pragas, não há mais menção dos seus antigos laços, embora ele pudesse tê-lo usado de modo eficaz, e a ordem de matar os garotos israelitas é inteiramente esquecida. No Êxodo e na derrocada dos egípcios, ele não tem nenhum papel, não é sequer mencionado. O caráter de herói, que a lenda da infância pressupõe, falta completamente no Moisés adulto.
Ele é apenas o homem de Deus, um milagreiro que Jeová dotou de poderes sobrenaturais. Que legal, né? Mas aí é uma questão muito minha, eu só consigo pensar porque ele fala assim, olha, existe um Moisés infante, que é um Moisés príncipe guerreiro. E depois um Moisés adulto, que é um Moisés beato, e que parece que não tem nada a ver com o outro. Ele fala, olha, possivelmente porque historicamente nunca foi uma pessoa só. Foram duas ou mais. Né? Na verdade, você pode dizer uma espécie de um código Moisés. São várias pessoas sendo Moisés. São vários personagens que miticamente são condensados numa imagem heróica, numa narrativa, numa construção histórica que não é porque é histórica que é menos mítica. Beleza. É, é, eu só consigo pensar na figura de um cara nesse beato Moisés aqui. Eu só consigo pensar no Antônio Conselheiro de Euclides da Cunha em Os Sertões, que era engenheiro, né? Ele era um engenheiro, se não me engano, né? E se torna um beato, né? E leva o povo para a terra prometida, às margens do rio Vaza Barris, e que a profecia se cumpriu: o sertão virou mar e o mar virou sertão, com a represa de Sobradinho, que vocês vão encontrar na música Sobradinho de Sai Guarabira. Né? Eu só consigo ver essa imagem que vem na minha cabeça na minha associação livre delirante da sexta-noite. Não, eu não bebi ainda. Não podemos nos furtar à impressão de que Moisés de Cádiz e Midian, ao qual a tradição atribui até mesmo a feitura de uma serpente de bronze que agia como divindade curadora, é muito diferente do grão-senhor egípcio que nós inferimos, que apresentou ao povo uma religião em que toda magia e feitiçaria estava rigorosamente banida. É, porque tem aquele episódio do cajado de Moisés, que vira serpente, né? Tá muito bem representada no filme antigo, aquele filme Êxodo, né? Tal, né? Que ele joga o cajado, vira uma serpente e tal, né? E é naquele momento que ele faz uma competição, né, com o grão-vizir lá do Egito, né? Que Ah, ele transforma na cobra que engole a do grão-vizir. é realmente um homem que anda com um cajado em forma de serpente jamais poderia ser aquele nobre, né? Nesses tempos, fala, tem uma incoerência aqui, né? Tem algo que não tá batendo, né? É como se o Freud tivesse ouvindo a letra. Olha que legal. É como se o Freud tivesse pegado os hebreus, botar num divã e falasse assim: Hebreus, conta pra mim a história desse Moisés aí. Que afinal é a história do pai, né? Certo? Conta pra mim. Aí os hebreus começam a falar. E aí o Freud, ele tá na sua escuta flutuante, na sua atenção flutuante. E daí ele fala: pera, como é que é? Você falou que um nobre egípcio andava com um cajado de serpente, como se fosse um pastor árabe. Esquisito, né? Foi isso que aconteceu? Conte-me mais. Ele é o psicanalista. Ele é o psicanalista psicanaliticamente botando um povo no divã, né? Legal esse movimento. Marida, a diferença entre o nosso Moisés egípcio e o Moisés midianita pode não ser menor que aquela entre o Deus universal Atom e o demônio Jeová que habita o monte dos deuses. Ele usar a palavra demônio aqui é de uma provocação. Eu quero imaginar. Ele poderia pôr em daimon, porque o tradutor daqui desse texto fala-se que a tradução da autêntica é melhor, sim, ela é mais alinhada ao movimento psicanalítico brasileiro e tal, etc. Tal. Beleza, concordo, gosto demais. Mas esse tradutor aqui não é pouca coisa, né? Esse rapaz que traduz aqui pra gente, esse texto aqui das obras completas agora não é da editora Standard. Isso daqui é traduzido do alemão, tá? E o cara que traduz isso daqui é o César Paulo, o que é? É o Paulo César de Souza, que é o mesmo tradutor do Nietzsche. Tá? Você pega as obras do Nietzsche da Companhia das Letras, a tradução do mesmo cara. Esse sujeito aí é um grande tradutor. Ele não é psicanalista, mas ele é um grande tradutor. Então, assim, essas palavras aqui estão corretas. E esse demônio aqui é demônio mesmo, né? Então não é daimon. Acho que o Freud não usa no sentido de daimon. Ainda que a gente saiba que demônio no alemão o Freud está colocando tem muito uma questão com o daimon mesmo, né? E se dermos algum crédito às investigações dos historiadores recentes, teremos de admitir
que se rompeu agora pela segunda vez a linha que buscamos traçar a partir da hipótese de que Moisés foi um egípcio, desta vez ao que parece, sem a esperança de que seja reatada. Ou seja, Moisés é o egípcio, e depois, esse segundo Moisés, que falam que é o mesmo, ele mais parece um pastor midianita, né, da cidade de Cádiz e Midian, né, que é um pastor do lado de lá do Mar Vermelho, dessa região, que é uma região de beduínos, né, que são povos pré-muçulmanos, né, até porque a religião muçulmana ela é muito moderna em relação às religiões monoteístas, né, o último grande monoteísmo, né, o islamismo surge no ano de, se não me engano, de 622 depois de Cristo, que é a migração de Maomé de Meca para Medina, né, na Península Arábica. Então é do século 7 depois de Cristo. Aqui a gente está no século 13 antes de Cristo, né? Então, muito tempo depois. Inesperadamente, também aqui se apresenta uma saída. Os esforços de perceber em Moisés uma figura maior que o sacerdote de Cádiz, de confirmar a grandeza que a tradição nele enaltece, não cessaram depois de Maia ver o Grassmann e outros, né? Em 1922, né? No momento do modernismo brasileiro, 100 anos de independência do Brasil. Ernest Selling fez uma descoberta que influi decisivamente em nosso problema. Ele achou o profeta Oséias, segunda metade do século 8 a.C. No profeta Oséias, indícios claros de uma tradição segundo a qual Moisés, tendo fundado a religião, encontrou um fim violento numa revolta de seu povo renitente e teimoso. Ao mesmo tempo, a religião que ele introduziu foi rejeitada, mas essa tradição não se limita a Oséias. Ela reaparece na maioria dos profetas posteriores, tendo inclusive se tornado, de acordo com Selling, o fundamento de todas as expectativas messiânicas que surgiriam. No final do exílio babilônico, desenvolveu-se no povo judeu a esperança de que o líder vergonhosamente assassinado retornaria de entre os mortos e conduziria seu povo arrependido, e talvez não só este, para o reino da beatitude perene. A evidente relação com o destino do fundador de uma religião posterior não nos concerne aqui. Naturalmente, mais uma vez, não posso julgar se Selling interpretou corretamente as passagens dos profetas. Mas, se ele tem razão, é possível dar confiabilidade histórica à tradição que percebeu, pois tais coisas não são facilmente inventadas. Não há motivo palpável para isso, mas, tendo realmente ocorrido, compreende-se que as pessoas queiram esquecê-las. Não precisamos aceitar todos os pormenores da tradição. Selling acha que Sittim, a leste do Jordão, foi o cenário do atentado a Moisés. Logo veremos que esse local não é aceitável em nossas considerações. Ou seja, ó, primeiro Moisés egípcio. Egípcio. Nobre, não necessariamente. No momento da Revolução de Akhenaton, não necessariamente. Talvez depois. Não se sabe. Talvez um dissidente ali da lá que leva os hebreus. Aí, um segundo Moisés, que é o Moisés de Jeová, que é um Moisés vinculado aos midianitas, que é um povo beduíno, um povo nômade da Península Arábica, que acredita num daimon, numa entidade que vagueia noturna, sorrateira pela noite, uma espécie de djinn chamado Jeová, né? Que é um deus vingativo, um deus da morte, né? Por isso um demônio, porque é um deus que mata à noite, né? À noite no deserto, a tendência é você morrer, né? Um monte de bicho, serpente, escorpião, etc. E tal, né? E daí um terceiro Moisés, que assim, é o Moisés que virá depois, porque o Moisés é morto pela rebeldia dos seus seguidores que não aceitam a religião que Moisés coloca. Estou imaginando aqui, é certo que ele está só apresentando que ele vai desenvolver esse terceiro Moisés. Mas é o Moisés que teria trazido os 10 mandamentos e que não são bem aceitos, porque tem aquela passagem na Bíblia, né? Que quando Moisés vai chegar com os 10 mandamentos, o povo está adorando o velocino de ouro. Então aí você tem uma rebelião contra Moisés, vai ter que ter um terceiro Moisés, ou seja, no mínimo 3. Isso que tudo que o Freud está colocando é, olha, possivelmente pode ter sido aqui, ou seja,
no mínimo 3. Você pode imaginar que talvez nesses processos de um primeiro Moisés, de um segundo Moisés, um terceiro Moisés, pode ter tido 2 desse primeiro, pode ter tido 3 desse segundo, e pode ter sido mais. Aí, inclusive, faz sentido os 40 anos de migração. Porque andando em linha reta que não é, porque dá para fazer de bike, né? Não é uma questão geográfica, é uma questão cronológica, migratória, e é um processo histórico daí interessante. Olha que interessante, né? Como 40 anos ou é uma alegoria de tempo imprecisa para dar uma noção de amplitude, como todo fato histórico precisa ser representado com amplitude, né? Pelo menos assim, todo fato histórico, não por historiadores, mas quando se quer criar uma história grandiloquente, as coisas precisam ter grandes proporções. Isso é comum, né? Por exemplo, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver o quadro famoso chamado O Grito do Ipiranga, que é aquele quadro que está no Museu do Ipiranga, que todo mundo tem na cabeça, que é aquele quadro do, como é que chama? Do Dom Pedro tirando a espada e gritando independência ou morte, né? Aquela imagem não é uma imagem realista, foi um concurso, aquele quadro, é um quadro Pedro Américo, que foi vindo num concurso, o Pedro Américo, um pintor romântico, foi o mesmo que depois vai fazer o quadro de Tiradentes, comparado com Cristo, tá? Num concurso, o Pedro Américo pintou aquele quadro. E se você vê aquele quadro, você vai ver que aquele quadro é do tamanho de uma parede. Ele tem o quê? Sei lá, 3 por 3. É um quadro enorme. Você se sente pequeno, oprimido. Por quê? Por que que aquele quadro de Napoleão montando um cavalo com um manto vermelho lindo, aquele quadro também, Napoleão é enorme. Por que que os quadros históricos são enormes? Você vai ver um quadro da Mona Lisa, é pequenininho. Você fala, nossa, que sem graça. Mas por que que é enorme? Porque histórias grandiosas precisam ter proporções grandiosas. Quando Picasso faz Guernica, o quadro é enorme, mas Guernica é um quadro horroroso para criticar a guerra. Justamente, ele queria dar uma proporção grandiosa do horror da guerra, que foi o que aconteceu no massacre de Guernica. Então, o relato da Bíblia, quando põe 40 noites, num primeiro momento é preciso que sejam 40 noites, porque vai dizer que a historinha foi em 2 dias, foi um rolê de 2 dias. 40 anos. Ah, desculpa, 40 anos, é. Você vai falar que foi um rolê de 2 dias? Não pode. Que história heróica é essa que as pessoas em 2 dias pegam uma pedra com 10 itens e depois chove maná e. Não dá. Tem que ser um negócio grande, tem que mostrar o sacrifício desse povo, né? Esse Moisés tem que ser grandioso, os personagens têm que ser grandiosos, é preciso contar as coisas com grandiosidade, não é verdade? Então, nesses E, termos, e, né? e dessa forma que tu colocaste, me veio à cabeça até que de uma forma de expressão inconsciente mesmo, né? 40 anos ali dá a possibilidade de condensar uma série de coisas ali, ou seja, vários Moisés, várias É, situações, várias coisas que a gente desconhece que ele está tentando explicar aqui, que seria um é um período povo, imenso onde a história foi se desenrolando, né? é um povo construindo a sua memória. Porque eu vou fazer uma brincadeira aqui. A memória está para a história como a fala do paciente está para o analista. A função do analista é fazer cortes. E a história também. A história é pegar a memória e fazer corte. Mas 40 anos? Um Moisés só. Então, por isso que esse raciocínio do Freud é tão de historiador e, ao mesmo tempo, é tão de psicanalista. Porque tem um encontro aí. Ele está fazendo corte, ele está pegando a matéria-prima, que é a memória, e isso, então quer dizer, nossa, como os hebreus são mentirosos. Não, qualquer povo que conta a sua história conta de maneira grandiosa. É preciso contar de modo grandioso. Por quê? É a história de um povo. É uma história, a função da história de um povo para si, da memória de um povo, não é dar conta da verdade, é mobilizar os afetos. Para mobilizar afetos, essa é a função da poesia. Né? As histórias, inclusive, elas são marcadas de oralidade. Vamos pensar que muitas dessas histórias andaram de boca a boca, sendo contadas oralmente, e um dia foram parar escritas em livro. Né? No geral, essas histórias circularam oralmente. Quando você está falando de oral, como é que as pessoas decoram tanta história? A função da poesia. Você precisa da marcação, da poética,
cantando a história para ter um ritmo, uma melodia, uma rima, e aquilo funciona para você poder decorar e contar de noite no pé da fogueira, né. Então, assim, óbvio que cada um que conta a história aumenta um ponto, e essa história ela vai neuroticamente, vamos dizer, se construindo pela civilização. É um processo justificadíssimo. E só nesse processo escrito foi reescrita por milhares de pessoas, né. E traduzido, retraduzido, reescrito, blá-blá-blá, né. O que a gente tem, e falando da Bíblia, falando do Antigo Testamento, o que a gente tem são camadas, assim como o arqueólogo, o paleontólogo, ele escava o terreno encontrando datações em diversas camadas de terra, assim é o mito, assim é a memória, assim é a oralidade de um povo. Você vai escavando, 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 você vai encontrando, não termina. Então é uma Roma em cima de uma Roma, em cima de uma Roma, em cima de uma Roma, né, e é isso que a gente tá vendo aqui, e é isso que o Fred tá fazendo, ele tá escavando, escavando, né. Eh, vamos mais um pouquinho, a gente encerra até as 10. Tomaremos de Selim a hipótese de que o Moisés egípcio foi morto pelos judeus, e a religião que ele instituiu foi abandonada. Ela nos permite voltar a tecer os fios de nossa linha sem contradizer resultados confiáveis da pesquisa histórica. Mas, de resto, nós ousaremos manter a independência das autoridades, seguir nossa própria trilha de maneira autônoma. Muito danado. O êxodo do Egito continua a ser nosso ponto de partida. Um número considerável de pessoas deve ter abandonado o país com Moisés. Um pequeno grupo não valeria a pena para aquele homem ambicioso que almejava grandes coisas. Provavelmente os imigrantes haviam ficado no país por tempo suficiente para se tornar uma população significativa. Mas certamente não nos enganaremos se, como a maioria dos autores, supusermos que apenas uma parcela do futuro do povo judeu experimentou as vicissitudes do Egito. Em outras palavras, a tribo que retornou do Egito se uniu depois, na região entre o Egito e Canaã, com outras tribos aparentadas que lá haviam se estabelecido há mais tempo. Essa união da qual surgiu o povo de Israel achou expressão na nova religião adotada por todas as tribos, a de Jeová, acontecimento que se deu conforme E. Myers em Cádiz, sob influência midianita. Depois disso, o povo se sentiu forte o bastante para empreender a invasão da terra de Canaã. Não condiz com esse evento que a catástrofe de Moisés e sua religião tenha ocorrido na Transjordânia. Ele deve ter sucedido bem antes da União. Só lembrar, Transjordânia é. Vocês, se botarem aqui o mapinha, pensando no mapinha, não sei se para vocês inverte, né? Se aqui está o Mediterrâneo, aqui você tem o Rio Jordão. Aqui você tem a famosa região que dá um monte de problema em Israel, Palestina, chamada Cisjordânia. Cisjordânia, não, está aqui, né? Cisjordânia, porque é ao lado ocidental do Rio Jordão. O lado de lá é o outro lado. Como é que fala o outro lado, né? É o trans. Pensa em isomeria de química orgânica, cis e trans. Né? Bom, ou nos gêneros, né, que a gente fala hoje, né, homem cis, homem trans, né? Então, o cis é o lado de cá e o trans é o lado de lá, no caso aqui, Ocidente e Oriente. E o pior é que nem dá para falar em Ocidente e Oriente aqui, porque esses conceitos não existiam nessa época. Mas vamos no exercício pensar assim. Não há dúvida de que elementos muito diversos concorreram na formação do povo judeu, mas a maior diferença entre as tribos devia consistir em ter vivenciado ou não a estadia no Egito e que a ela se seguiu. Considerando esse ponto, podemos dizer que a nação resultou da junção de dois componentes e está conforme a isso o fato de, após um breve período de unidade política, ela se romper em dois pedaços, o reino de Israel e o reino de Judá, as famosas 12 tribos. Né? A história gosta dessas reconstituições, em que fusões mais recentes são desfeitas e separações antigas ressurgem. Como se sabe, o exemplo mais impressionante disso nos foi dado pela Reforma protestante mesmo, né? Que mostrou novamente, após o intervalo de mais 1000 anos, a linha divisória entre a Germânia, que um dia fora romana, e aquela que permanecerá independente. No caso do povo judeu, não poderíamos evidenciar uma reprodução tão fiel
do antigo estado de coisas. Nosso conhecimento dessa época é muito incerto para autorizar a afirmação de que no Reino do Norte se encontravam aqueles desde sempre lá estabelecidos, e no Reino do Sul aqueles que haviam retornado do Egito, mas também aqui a divisão posterior não podia deixar de ter relação com a antiga junção. Provavelmente os ex-egípcios eram em número menor que os outros, mas se revelaram culturalmente mais fortes. Exerceram influência maior sobre a evolução do povo, porque eram portadores de uma tradição que faltava aos demais. Esse povo menor que vai lutar contra o maior, Benjamim, meu querido amigo conhecedor de Bíblia. Estamos aqui falando de Davi e Golias, não estamos? Se eu estou viajando, você avisa. Como é que tu chegou a essa conclusão? Ué, porque é o povo menor, Aqui, o povo maior. Aí você tem o reino de Judá e o reino de. Que é outro que ele falou? de Israel? Israel. Os israelitas é o Davi, liderado pelo Aham, Davi, não é? E o Judá tinha o gigante, aí eu não sei que onde vem esse gigante, se ele é isso, alguma coisa. Que é Golias. é, Eles são menores. Golias, né? E daí, como eles Aham, são belicamente superiores, até porque, a rigor, eles são miticamente, e aqui vamos pensar no Moisés só, mas nós sabemos que esse Moisés é um que é vários, né? aham, Esse povo vindo do Egito veio aprendido de uma tecnologia militar, que era um povo militarmente importante, que eram os egípcios. E ainda por cima, a rigor, pelo menos por um período, em sua ancestralidade, liderados por um general, que era Moisés. sim. Então, que tinha uma tecnologia militar poderosa. E que daí faz muito sentido imaginar o Davi diante de um Golias. E o Davi sendo herdeiro de tudo isso, né? E o Davi seria tudo isso. Aham, sim. E aí que provavelmente também é um mito, né? No sentido de que será que realmente ele matou Golias? Ou será que foi toda essa constituição trazida, né? De todo Eu, esse militarismo, né? eu quero pensar, não é esse? Quem sou eu na fila do pão? Eu quero pensar que Davi e Golias é uma grande alegoria para um pequeno povo e um grande povo. Aí, Sim, né? É, acredito nisso. inclusive, que interessante que você tem essa tecnologia, porque o Davi vence Golias com a funda, que é aquele estilingue de couro, né? Que são duas pontas é muito mais fácil você acertar aquela pedrada na própria testa do que em alguém. Atirar com aquilo é para poucos, né? Sim, Eu sou filho de caboclo, eu conheço estilingue, eu conheço bodoque, mas aquilo lá, né? É, é, valha-me Deus Nossa Senhora, né? Aquilo lá é aquela pessoa para a pessoa para caçar com aquilo tem que estar com fome, né? sim. Agora, É um tiro, tem que ser um tiro muito certeiro, um em um certeiro. milhão ali para acertar, hein? Agora, o interessante é que, olha só, aí o Fábio Casemiro, empolgado, tendo uma relação de identificação com Freud, e que precisa levar para o analista dele depois, né? O que eu estou pensando? Estou pensando assim, olha que legal. No povo árabe, principalmente o povo árabe semita, vamos pensar nos palestinos, você tem uma tradição de resistência militar muito conhecida e que ficou conhecida na história dos conflitos palestinos e israelenses como intifada. Intifada em palestino quer dizer a Guerra das Pedras, que é o exército de Israel que vinha para os palestinos com arma e eles saíam, corriam e jogavam pedra e corriam. E conseguiram resistir muito tempo na base da pedrada. Primeiro, porque naquele lugar tem pedra pra caramba. Segundo, porque óbvio que não é a pedra a tecnologia. A questão é que a Guerra das Pedras simboliza um tipo de guerra que é muito poderosa com civilizações frágeis, que é a chamada guerra de guerrilha, que são pequenos ataques. Você ataca e corre. Você pega de noite, você pega no calcanhar. É o pincher que te morde o calcanhar, não é o pitbull que voa para cima, né? Porque você não é pitbull, você é pincher. Então você vai atacar os bandos rápidos, um pouco na canela. Exemplo de civilização que fez isso no mundo contemporâneo. O Vietnã venceu os Estados Unidos assim. Guerra de guerrilha, guerra de guerrilha. Eu tô pegando essa coisa que é uma tradição dos palestinos, porque aqui a gente tá vendo
Vocês estão vendo uma coisa que a gente já está vendo com o Freud. Dadas essas hipóteses que o Freud está trazendo, que são hipóteses verossímeis, mas são hipóteses. A gente vê uma circularidade muito grande entre hebreus, egípcios, palestinos, mesopotâmicos, povos do mundo árabe. Tudo isso circula enquanto cultura. E eu fico imaginando que essa imagem de um Davi franzino e pequeno, porque era o reino de Judá pequeno, mas lutando com pedra numa espécie de estilingue arcaico, nada mais é do que o símbolo dessa tecnologia militar que é a guerra de guerrilha. Tecnologia presente até no mundo de hoje nos povos palestinos. Entendeu? Que é essa coisa do ataque surpresa, ataque a blitzkrieg, ataque e corre, pega de surpresa, não avisa, de fianco, sem campo de batalha definido, taca fogo numa Mas, tenda e corre. mas que num segundo momento incorpora tudo isso e se torna o maior conquistador de toda aquela região, né? E já, aí, aí ele passa a ser o maior dominador, o maior reinado que existe. Começa dessa forma, né? De uma forma bem, como está falando, simbolicamente falando, né? Um país pequeno que está surgindo ali, com o seu povo muito humilde ainda e sem grandes projeções, né? Que vai aos poucos dominando, dominando e vai até conquistar tudo, né? Sim, sim. E essa é a história de Israel, essa história de Roma, essa história de, enfim, né? E tudo bem, enfim. Mas, se a gente pegar a Israel contemporânea, então, o Israel como um protetorado da Inglaterra no pós-Segunda Guerra Mundial, porque afinal a região ali era uma região dominada pela Inglaterra, tinha um acordo com a Inglaterra, a França, etc e tal, enfim. Agora, é legal já como isso que ele está colocando, se você pegar as raízes disso daqui e já jogar para o contemporâneo, aquela galera que está simplificando o conflito Israel-Palestina já pode começar a entender que esse afeto terrível entre Israel e Palestina existe, tão ancestral, justamente porque são povos irmãos. E poucas coisas são tão capazes de se odiar tão bem quanto pessoas que se entendem quanto imagens num espelho. Aí a questão é narcisismo, né? E tem um momento aqui atrás que ele coloca, eu achei muito emblemático, quer ver? Que ele fala aqui, quer ver? Aqui, assim, quando o povo de Israel, quando ele fala que essa união da qual surgiu o povo de Israel achou expressão na nova religião adotada por todas as tribos, a de Jeová, acontecimento que se deu conforme Myers em Cádiz, sob a influência medianita. Quando ele está falando isso aqui, para mim ele tá dando uma estocada, uma provocação gigante aqui. Aquela ideia da origem mítica do povo hebreu, porque se esse povo hebreu tem uma origem em Cádiz, esse Cádiz aqui, segundo o historiador Mayer, esse Cádiz aqui é um povo não é muçulmano, não é tipo palestino, mas assim, é pré-islâmico. Esse Deus de Jeová, que é um Jin, é um Deus beduíno, é uma divindade, é uma entidade noturna beduína, que é muito próxima do que depois se torna a cultura muçulmana. Ou seja, o que o Freud está falando? Ó, vocês que estão em busca da pureza, vocês que estão em busca de uma origem nobre, de uma origem pura, de uma. Olha, eu lamento informar, mas essa pureza não existe. Para mim, isso é muito marcado nesse texto dele, como ele vai sorrateiramente, ele não vai percebendo, ele vai mostrando que, olha, essa pureza aí ela é complicada. E para não dizer que eu não li mais um pouquinho, eu vou ler essa parte aqui porque eu confesso que eu estou curioso aqui. Talvez possuíssem também outra coisa, mais palpável que uma tradição. Um dos grandes mistérios da pré-história judaica é a origem dos levitas.
disse que eles remontam a uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, mas nenhuma tradição chega a indicar onde habitava originalmente essa tribo, ou que parte da terra conquistada Canaã lhe era concedida. Eles ocupam os mais importantes cargos sacerdotais, mas são diferenciados dos sacerdotes. Um levita não é necessariamente um sacerdote, não é o nome de uma casta. Nosso pressuposto, quanto à pessoa de Moisés, nos sugere uma explicação. Não é plausível que um grande senhor como o egípcio Moisés se juntasse desacompanhado àquele povo que lhe era estrangeiro. Certamente levou consigo o seu séquito, os adeptos mais próximos, os escribas, os criados. Esses foram originalmente os levitas. Dizendo que Moisés era um levita, a tradição parece cometer uma deformação transparente dos fatos. Os levitas eram agente de Moisés. Tal solução favorecida por algo que mencionei no ensaio anterior, que apenas entre os levitas aparecem nomes egípcios depois. É de super boa parcela dessa gente que Moisés tenha escapado à catástrofe que atingiu a ele e a religião que fundou. Eles se multiplicaram nas gerações seguintes e se fundiram com o povo em meio ao qual viviam, mas continuaram fiéis ao seu Senhor, conservaram sua memória e cultivaram a tradição de seus ensinamentos. Na época da união com seguidores de Jeová, formavam uma minoria influente, culturalmente superior aos outros. Vou parar aqui. Mas são hipóteses, no mínimo, muito tentadoras, né? São hipóteses assim. Eu não sei como. Eu não sei como. Fale, fale. Hã? Eu não Não, sei como vocês se sentem. Eu tô quase me vendo aqui como se a gente estivesse escrevendo o roteiro de Game of Thrones. e é muito interessante essa parte que ele coloca, né? Surgiu tudo de um povo muito humilde, esse povozinho Aham, que ele coloca lá em cima, né? Que é a segunda hipótese que fora do Egito, mas que aham. tinha mas que já tinha uma tecnologia que ia sobressair alguma hora, né? Naturalmente. Muito legal isso, E né? é interessante, assim, que é legal que ele mostra que essa narrativa de humildade, de simplicidade, de pobreza, espontaneidade, ele mostra como essas narrativas são construções míticas a serviço de uma intenção política, que é fundar um grande herói ancestral, nobre e que vem a puro, porque afinal é o verdadeiro hebreu, consagrado em sua pureza, que toma do inimigo a sua real condição de realeza, mas é um puro, moxa, o judeu, né? E que ele nos levaria à terra prometida, né? Ou seja, ele mostra como que existe uma humildade, uma simplicidade, mas essa humildade, essa simplicidade é construída ideologicamente, digamos assim, engajada. Uhum, Aquele paciente que chega no consultório cheio de formação reativa, falando assim: olha, mas é que eu sou tão bom, mas é que, olha, tal pessoa, meu vizinho é uma pessoa tão boa, a minha sogra gosta tanto dela, é tão maravilhosa, gosta, todo mundo é tão bom, todo mundo é tão bonzinho, que está escondendo a sua agressividade. Aqui o aham, Freud falando: sim. olha, esse povo bonzinho que vocês estão dizendo que vocês são, esse povo ingênuo, espontâneo, que foi conduzido. Olha, vamos Sim. escutar com cuidado isso daqui, porque essa Aham. ingenuidade, essa inocência, essa pureza, né? Nós somos nós, porque afinal somos escolhidos de Deus. Aham, conte-me mais, né? É, é, E ainda tem o reforço de eles fazerem tudo isso em nome de Jeová, né? daí na dúvida foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou, somos escolhas de Deus. Deus disse, né? E deixa eu ver se eu vou achar aqui onde é que a gente está. Depois eu procuro com calma aqui. Então andamos bem aqui. Levanto provisoriamente. No livro físico a gente está na página 58. Olha que legal. Então hoje a gente começou em qual página? Na 26? E fomos a 58, é isso mesmo? Ele viu tudo. Não, Ah, não. A gente foi da e- e- 33 a 58.
né? Não, Caminhamos bem, hein? acho que não, da 44 a 58. Bom, muito bom, Aham, muito bom. aham. Então, vou interromper a gravação aqui. Muito obrigado a todos, espero que se divirtam com a nossa gravação. É, boa noite a quem nos escuta.